Oi, 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 pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? A Pro está passando para deixar a nossa videoaula sobre a produção de texto de hoje, certo? Acompanhem o vídeo e se vocês precisarem de ajuda, é só me chamar, combinado? Até daqui a pouquinho. Para a nossa produção de texto de hoje, nós vamos abrir a nossa apostila na página 61. A Pro fará a leitura da página toda e depois eu farei a explicação, porque nós teremos que mudar algumas coisas que estão sendo solicitadas aqui, certo? Produzir texto. Você conheceu diferentes tirinhas neste módulo. Tira é uma história contada por meio do desenho, às vezes acompanhado de texto, apresentada em 3 ou 4 quadros. Então, as tiras são feitas exatamente do modo que nós acompanhamos aquelas 3 nas páginas anteriores, certo? Elas geralmente são compostas de 3 ou 4 quadros, algumas delas têm um texto, em outras não, em outras só temos o desenho contando a história, certo? Agora é você quem produzirá uma tirinha, ou seja, unirá desenho e texto para contar uma pequena história em 3 ou 4 quadros. Use folha avulsa. Para esse texto, pessoal, nós utilizaremos uma folha avulsa, certo? Se vocês tiverem folha de papel sulfite, que é aquela folha toda branquinha, vocês deverão utilizar ela, tá bom? Vocês deverão desenhar a tirinha nela, não esqueçam de colocar o nome de vocês e a data, tá? Você poderá criar personagens e histórias inéditas. Então, vocês poderão criar o personagem e criar a história. Então, inventados por vocês. Vocês podem também recriar personagens conhecidas vivenciando uma história inédita, uma história nova. Então, a gente pode desenhar a Turma da Mônica numa nova aventura, tá? E aí você vai ter uma história nova, mas com personagens que já existem. Podemos também recriar personagens e recontar uma história já conhecida. Ah, então na minha tirinha eu posso contar a história dos 3 porquinhos, por exemplo. Só que de uma maneira bem curtinha, certo? Bem resumida. Ou colocar-se como uma personagem da história. Então, vejam só, vocês podem bolar uma história onde vocês são os personagens dela, certo? Aqui, neste parágrafo, está pedindo para que a gente troque informações com os colegas. Então, que a gente forme pares para trocar ideias. Infelizmente, nós não poderemos fazer dessa maneira. Então, toda essa parte aqui, olha, nós não faremos, certo? Mas nós devemos observar alguns tópicos que vocês devem pensar antes de fazer a tirinha de vocês. Então, antes de eu desenhar, eu devo pensar como será a história. Como vai ser a minha história? Quantas personagens terá na minha história? E quem serão elas? Quem serão essas personagens? Quantos quadros vão ser necessários para que eu conte a minha história? Então, nós precisamos sempre pensar antes de iniciar. Em que lugar dos quadros nós vamos escrever, se eu optar em escrever textos, em que lugar do quadro eu vou colocar a minha escrita? Aqui está pedindo para que a gente utilize letra de forma maiúscula. Então, como assim, Pro? Eu vou escrever meu nome. Paula. Eu escrevi o meu nome com todas as letras de forma e todas elas maiúsculas. Assim que vocês deverão fazer a parte escrita da tirinha de vocês. Então, caprichem aí,
Façam o desenho com bastante atenção. Não se esqueçam de pintar, de colorir o desenho, utilizar a letra de forma maiúscula, bem bonitinha, tá, pessoal? Bem caprichada. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá pelo WhatsApp. Desenvolvam na folha sulfite, porque nossa próxima aula vocês apresentarão a tirinha de vocês. Então, vocês deverão mostrar como é que ela ficou no desenho e farão a leitura da história que vocês tiverem bolado, certo? Façam com bastante atenção e capricho, pessoal.